Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Como as multidões se aglomerassem, começou a dizer: essa geração é geração má. Procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento juntamente com esta geração e a condenarão, porque se converteram pela pregação de Jonas, e aqui está algo mais do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus diz que essa geração é uma geração má. E qual é a maldade dessa geração? Começa pela incredulidade e termina na obstinação pelo mal. E no julgamento, cidades e pessoas da antiguidade que se converteram por palavras menos eloquentes vão julgar a geração que ignora a palavra de Deus. Isso é uma promessa e ela vai se cumprir. Então, como não pertencer à geração má? Crendo e aderindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente viu aqui no Evangelho de São Lucas, né, nesse mesmo capítulo 11, mas aqui no finalzinho, aqui no versículo 23, quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Isso vai se cumprir aqui dentro dessa palavra, está dizendo. Que vai ter um julgamento. E nesse julgamento, aqueles que se converteram, mudaram de vida, obedeceram à voz de Deus através dos antigos profetas, daquilo que era a pregação do povo antes de Jesus vir, aqueles que se converteram naquele tempo da antiguidade, julgarão todos os outros povos que, depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua pregação, não deram ouvidos a Jesus. Isso é muito sério para nós. Isso nos responsabiliza demais, porque a rainha do sul, ela andou quilômetros e quilômetros com preciosos bens e riquezas para verificar se aquilo que ela ouvia era verdade, que tinha um rei sábio que, né? Era impossível ter alguém mais sábio no mundo. E ela falou, não é possível que isso aconteça. Eu vou lá, eu pessoalmente quero ir lá para ver. E ela foi até Jerusalém. E ela foi encontrar-se com o rei Salomão. E
aplicou-lhe diversas charadas, diversas pegadinhas, vamos dizer assim, diversas provas para ver se aquele homem era realmente tudo aquilo, se ele era inteligente mesmo, se ele realmente era sábio. E ela constatou que era muito mais do que aquilo que ela tinha escutado. Muito mais. E ali deixou seus bens, mais riquezas. Ela ficou impressionada com tudo aquilo que tinha no palácio. Então, e voltou maravilhada, falando: nossa, é o rei mais sábio que já existiu. E de fato, Salomão. Apesar de ter pecado no final da sua vida, mas Deus cumulou dessa sabedoria. E Jesus está dizendo: aqui está algo mais que Salomão. Quem é maior que Salomão? Jesus não tem uma sabedoria humana só. Jesus veio trazer o reino de Deus, o reino dos céus, a verdade do reino dos céus. E a gente não vai acolher. Então Jesus está dizendo: essa geração que não acolhe é uma geração má. E a rainha do sul vai se levantar no dia do julgamento e com os homens dessa geração má e vai julgar e vai condenar. Por quê? Porque ela ouviu Salomão e nós não ouvimos Jesus. Os habitantes de Nínive que se converteram com a pregação de Jonas, Jonas nem queria ir para Nínive. Jonas foi para o outro lado. Deus teve que pegar Jonas. E olha qual é o arco, da vida de Jonas. Lá atrás, séculos antes de Jesus. Ele era estrangeiro, ele foi lá para Nínive para pregar. Uma cidade grande, desenvolvida. E foi para o outro lado, falou: não vou, não quero não. E aí foi dando tudo errado para ele ficou 3 dias no ventre do peixe ou de uma baleia, e depois foi vomitado na praia, já em Nínive. Se levantou e foi pregar. Pregou 3 dias. Já no primeiro dia todo mundo já obedeceu. Porque precisavam de 3 dias, para atravessar. Já no primeiro dia todo mundo obedeceu. Até o rei se colocou em penitência e mandou todo mundo, até os animais, fazerem penitência. E aí, os habitantes de Nínive não foram castigados, porque obedeceram. E eles vão se levantar no dia do julgamento para julgar a geração perversa, a geração má, e a condenará. Por quê? Porque um profeta que nem queria pregar, que ficou chateado depois com Deus porque Deus não destruiu a cidade. Eles ouviram aquele profeta pregar. E desde o rei até o animal fizeram penitência. E como nós não podemos obedecer a Jesus? Olha o peso que está sobre nós. E aqui é um peso mesmo de responsabilidade. Nós precisamos obedecer e não ser uma geração má. Isso não é pra gente ficar com medo. A gente só vai ter que ter medo se a gente viver de qualquer jeito. A gente não vive bem, não se aproxima de Deus, não quer saber. Aí tem que temer sim, porque é a promessa. E as promessas de Deus se cumprem. Então é necessário que a gente o quê? Faça penitência. Que a gente faça caridade em nome de Deus, por Deus. Que a gente frequente os sacramentos, que a gente volte para a vida eclesial, vida da igreja, para a paróquia, a gente estude a palavra de Deus, que a gente volte a ser de Deus. Gente, isso não é um peso, isso é um peso talvez no início, porque se você estiver agora ouvindo, está muito longe de Deus e foi pego por esta palavra, por esse estudo bíblico, está pensando: nossa, mas é tanta coisa errada que eu estou fazendo. O primeiro passo é se arrepender, é admitir: eu estou errado. Eu preciso de Deus.
Segundo passo é ir ao encontro de um sacerdote e se confessar. Volta à amizade com Deus. E aí, volta para a missa, e aí volta aqui para o estudo bíblico, e volta quando você for ver. Gente, a festa vai estar feita, porque Deus vai te acolher com festa. Com festa. E a gente vai ver isso lá no capítulo 15. A festa que Deus faz para quem volta. Você tem que voltar. Tem que voltar. Não dá para ficar no mundo. Porque no mundo, ignorando Deus, nós vamos nos enquadrar na classificação da geração má. Que procura um sinal e quer ver espetáculo, mas não vai ser dado nenhum sinal, senão o sinal de Jonas. Daquele que veio e pregou, e Jesus fez isso. Veio e pregou. E depois morreu, né? E ficou 3 dias para ressuscitar. A vida de Jonas. De forma, né, alegórica, claro. Mas é aquilo. A prefiguração do Cristo. Por isso encontramos Jesus lá. Por isso o Antigo Testamento é tão importante para o Novo. Porque a gente o lê conforme aprendemos no Novo. Essa é a nossa chave de leitura. E a gente vê que Jesus está lá. As características. O Pai já foi mostrando, olha, assim que eu vou salvar, assim que eu vou fazer. A gente agora sim enxerga. Como os discípulos dizem, agora sim a gente está entendendo. Os apóstolos diziam, agora sim nós estamos entendendo. Porque antes foi difícil, né? Entender. Mas eu acredito que eu e você entendemos que nós precisamos ouvir Jesus e fazer a sua vontade. Para não cairmos na classificação da geração má. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus. Tá cheio. Aqui é tudo promessa de Deus, mas também tem princípio eterno, viu? Versículos de 29 a 32, tudo promessa de Deus. Mas o versículo 29 também é princípio eterno, viu? Também é. E por que é princípio eterno? Porque classifica. Essa geração é má. Por quê? Porque ela procura um sinal. Ela procura sempre uma prova. E ela não obedece à vontade de Deus. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Convido você a se inscrever aqui no canal, acionar o sininho da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza e assim vamos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib, aqui no canal Diário Espiritual Canção Nova. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, mas lá no blog diarioespiritual.cançãonova.com eu uso a Bíblia da CNBB. Você também pode fazer por lá se você quiser. E aqui, todos os dias, nós temos os nossos vídeos. No final, eu vou deixar uma playlist, outras também, de sugestão para você. Uma delas chama-se Primeiros Passos no Diário Espiritual. Vai te ajudar muito a começar, tá bom? E o passo a passo, como fazer, por onde eu começo, tá aqui também na descrição do vídeo. Não deixa de ler, porque isso vai te ajudar também. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.